Bom dia a todos vocês. Vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia Sagrada. A gente está em Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Hoje a gente já vai para o capítulo 4, lembrando que são 22 capítulos, né? Depois da gente ler o Novo Testamento é que a gente vai para o Antigo Testamento. Então vem com a gente que o livro de Apocalipse tem muitas revelações para nós, né? Inscreve-te aqui no canal, ativa o sininho e vamos lá. A visão da majestade de Deus. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre ele 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão. O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha um semblante como o de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um destes seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Aqui, o apóstolo, então, ele se diz arrebatado, né? Lembrando que isso são tudo revelações você pode ter aí como visões, né, do apóstolo, que dizia o que vem do fim dos tempos. Então esses anciãos e essas bestas que mencionam nada mais são do que aqueles que vão julgar, né? Com Deus irão julgar toda a humanidade, né? Lembrando de novo, por que 24, né? É sempre o número de nações, é sempre números que têm a ver com o 7. É o número que tem a ver com o 7, né, gente? E aqui, claro, né, gente, é uma revelação, é uma visão que ele teve de como há de ser julgado.
Por que os olhos nas bestas, né? Porque Deus vê tudo, de todos os lados. Se diz que os 24 anciãos, na verdade, eles representam as tribos de Israel, que eram 12, né? Mais os 12 apóstolos, né? Por isso, então, os 24, né? E dessa forma, então, como eu falei para vocês, eles representam toda a humanidade, toda a Terra, né? Então não tem aquilo que não esteja incluso, tá? Lembrando que, como a gente leu numa passagem anterior, né, no capítulo anterior, todos vão ser julgados. E aí eu fiquei de explicar para vocês, inclusive, como que vai ser esse todos, né? A gente tem que lembrar, né, gente, que para Deus não existe o tempo da mesma forma que nós vemos. Então, tem teólogos que dizem, inclusive estudiosos que interpretaram a Bíblia muito melhor que eu, com certeza, né? Então eles dizem que haverá um período como se fosse de sono, de hibernação, enfim, de suspensão. Então o que acontece, né? Você morre, né? Todo mundo aqui vai morrer, né? Esperamos que de velhos, né? A sua alma normal se separa do corpo. O corpo em si ele não serve muito que para nada, né? Então se separa a sua alma e o seu espírito, né? O que é julgado, na verdade, é a sua alma. O seu espírito pertence a Deus. É o espírito do Espírito Santo aqui. O que é julgado, então, é a sua alma. E como assim todos retornam? Então o que acontece? Esse tempo que você permanece morto, né? A sua alma se desliga do seu corpo físico. Esse tempo pode demorar séculos, décadas, anos, milênios. Mas para você não vai ter sido como um segundo, nem isso. Então você morre, um belo dia você retorna. Como que você retorna, né? Tanto que ele diz, retornarão até aqueles que crucificaram a Jesus. Ou seja, todos nós vamos retornar, né, para o chamado julgamento final. Nós retornamos, ali dependendo dos nossos atos, aqui em vida, em corpo físico, é que a gente vai ser julgado. Fomos pessoas boas? Fomos pessoas ruins? Acreditamos em Jesus Cristo ou não? Jesus Cristo é como que o nosso advogado. Ele intercede por nós. Olha, esse aqui acreditou em mim, esse outro aqui não acreditou em mim. Esse outro cara aqui que escreveu lá né, no vídeo do Flávio, né, disse que Deus era genocida, né? Imagina o que vai acontecer com uma pessoa dessa, né, gente? Já traçou o destino, mas sempre é tempo de apagar o comentário, refazer o comentário, né? Então tem tudo isso. Então nesse momento todos nós seremos julgados. As bestas estão ali para olhar, e por isso que tem olhos para tudo que é lado, né? Elas veem. A verdade é uma só. Deus vê. Então nada que você faça fica escondido. Nada que você faça lá. Aliás, aquilo que você faz escondido é aquilo que normalmente é errado, né? Esse é o grande ponto. Se você não tem que esconder aquilo que você faz, aquilo que você é, então geralmente não está errado. Então, por aí você já tem uma linha, um norte aí para a sua salvação.
Nesse momento, então, onde todos viremos a julgamento, é que tanto as bestas quanto Deus, principalmente Deus, vai pesar tudo aquilo que a gente fez de bom e de ruim. E a partir disso, a gente vai para o julgamento, mesmo que são os próximos capítulos. Não vou adiantar para vocês, mas são os próximos capítulos do livro do Apocalipse que vão nos explicar como é que isso se dá. Gente, não se esquece de se inscrever no canal. A gente está sempre aqui com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Tá? Mais uma semana, a gente termina o livro do Apocalipse e entramos no Antigo Testamento, que tem muita revelação ali também. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, fica aqui com a gente. E que Deus abençoe a todos vocês, todos. 7 horas da noite voltamos.